Helena não se casou por amor. Casou-se porque precisava. A família Cavalcante, um dia o pilar da sociedade, estava ruindo como um castelo de areia diante da maré. O sobrenome, antes gravado em placas de bronze e convidado para as recepções mais exclusivas, agora era sussurrado com deboche nos corredores dos clubes. As dívidas do pai eram como uma corrente invisível, puxando todos para um abismo de vergonha e miséria. Helena viu o pai, um homem que sempre foi seu porto seguro e o exemplo de força, murchar dia após dia. Ele não conseguia mais sustentar o olhar de ninguém. Suas mãos, que antes assinavam grandes empreendimentos, agora tremiam ao segurar uma xícara de café frio. Ela não suportava ver o herói da sua infância derrotado pela própria falência. Eduardo Van Hagen era a solução, mas também o seu maior medo. Ele era um homem feito do nada, um novo rico que a elite detestava, mas temia profundamente. Um bilionário que construiu cidades inteiras de concreto, mas que nunca soube o que era o calor de um lar. Eduardo tinha o dinheiro que sobrava nos cofres. Helena tinha o prestígio social e a linhagem que ele precisava para validar o seu império diante dos olhos dos antigos poderosos. O acordo foi selado em uma tarde cinzenta de outono. A sala de reuniões de Eduardo ficava no 40º andar de um arranha-céu de vidro. Lá em cima, o mundo parecia pequeno e insignificante. O ar-condicionado parecia soprar um vento vindo diretamente do Alasca, mantendo a temperatura tão baixa quanto o humor do dono da empresa. Eduardo não levou flores, não levou gentilezas ou palavras de conforto. Ele levou papéis timbrados e uma caneta que valia mais do que o carro, que Helena ainda possuía. "Aqui está o contrato, Helena", Eduardo disse, empurrando o documento sobre a mesa de carvalho negro. A voz dele era profunda, como o som de pedras pesadas se chocando. O valor total das hipotecas, as dívidas bancárias, as notas promissórias do seu pai, tudo será liquidado amanhã de manhã, antes da abertura dos bancos. Helena olhou para a caneta de prata, vendo seu reflexo distorcido no metal brilhante. "E o que eu sou para você neste papel, Eduardo? Apenas a chave para entrar nos clubes que hoje te rejeitam? Um troféu de mármore para colocar na cabeceira da sua mesa de jantar e impressionar seus sócios?" Eduardo não desviou o olhar por um segundo sequer. Os olhos dele eram profundos, de um cinza metálico, impenetráveis como as fundações dos prédios que ele construía. "Você é o meu passaporte para um mundo que nunca me aceitou por causa da minha origem humilde. Eu pago as dívidas da sua linhagem decadente. Você me dá a sua companhia, a sua imagem impecável e o seu nome histórico. É um contrato de 5 anos. Depois disso, você terá sua liberdade plena e uma pensão generosa para viver como quiser." Ela assinou. A caneta parecia pesar 1 tonelada em seus dedos finos. A cerimônia, semanas depois, foi rápida e fria. Não houve festa, não houve brinde com champanhe caro ou convidados sorridentes. Houve apenas o som seco de uma caneta assinando uma certidão no cartório e o flash solitário de uma câmera registrando o pacto. Naquela noite, a mansão Van Hagen parecia um mausoléu de luxo extremo. O mármore italiano brilhava sob as luzes de LED, mas não havia calor em lugar nenhum. Eduardo a deixou no hall de entrada, retirando o relógio de ouro com um gesto mecânico e preciso. "Escolha o seu lado da casa, Helena. O andar de cima tem 5 suítes. Escolha qualquer uma, exceto a minha, que fica na ala leste. Tenho reuniões com o mercado asiático durante a madrugada. Não me interrompa por motivos fúteis." Histórias como a de Helena e Eduardo nos mostram que, às vezes, o destino nos coloca em caminhos que nunca escolheríamos. Se você gosta de narrativas envolventes sobre superação e reviravoltas da vida, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho, porque a transformação que Eduardo vai sofrer nesta casa vai te surpreender. E já deixa o seu like se você também acredita que alguns silêncios dizem mais do que 1000 palavras. Agora, prepare-se,
porque o que Helena descobriu naquela primeira noite mudaria tudo para sempre. Ele não esperou por um agradecimento, um comentário ou um simples boa noite. A porta do escritório de Carvalho fechou-se com um clique metálico definitivo, e o silêncio tornou-se o único companheiro de Helena naquela vastidão de pedra. Os meses se seguiram como uma dança de fantasmas em um castelo vazio. Eduardo era um homem de silêncios que duravam dias inteiros. As refeições eram o momento de maior tensão dramática na casa. Helena sentava-se a uma ponta da mesa de 4 metros, Eduardo à outra, como se quilômetros os separassem. O único som permitido era o dos talheres batendo na porcelana. Você nunca se cansa desse gelo, Eduardo? Helena perguntou certa noite, sem aguentar mais o vazio sufocante. Eduardo parou de analisar os gráficos em seu tablet e a encarou com uma sombra de cansaço misturada com sarcasmo. O gelo é seguro, Helena. Ele é sólido e previsível. Ele não derrete sem aviso. Ele não mente para agradar e ele não te trai pelas costas, diferente das pessoas respeitáveis que cercavam sua família antes do dinheiro acabar. Helena sentia que estava evaporando, tornando-se tão invisível quanto o ar naquela casa. Ela cresceu acreditando que o amor deveria ser uma tempestade de sentimentos avassaladores. Algo que fizesse o coração bater na garganta, que trouxesse cor e vida aos dias cinzas. E Eduardo era o deserto absoluto, constante, imutável, silencioso até a alma. Mas o deserto tem as suas próprias flores, ocultas sob as camadas de areia. Helena começou a notar que Eduardo não falava, mas ele observava tudo com uma precisão cirúrgica. Em uma manhã de domingo, ela comentou, quase num sussurro para si mesma, que sentia a falta do cheiro de jasmim e maresia que invadia a casa de sua avó no verão. Ela achou que ele nem tinha ouvido, ele nem sequer levantou os olhos do café preto e amargo. 3 dias depois, ao chegar em casa após uma caminhada solitária, ela parou no hall de entrada, paralisada. A mansão inteira cheirava a flores frescas e brisa salgada. Eduardo havia mandado instalar um sistema de fragrâncias personalizado e trazido arranjos imensos de plantas litorâneas que agora preenchiam cada canto da sala. Por que fez isso? Ela perguntou quando o viu chegar do trabalho tarde da noite. Eduardo desamarrou a gravata de seda, revelando um rosto marcado pelo cansaço extremo. O sistema de ventilação central precisava de manutenção técnica. O engenheiro sugeriu esse novo aroma. Achei que combinava com a frieza do mármore. Helena deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal que ele tanto protegia. Você mente muito mal para um homem de negócios tão brilhante, Eduardo Van Hagen. Ele parou por um segundo, os olhos fixos nos dela, e por um breve instante, Helena viu uma rachadura na pedra de seu olhar. Apenas coma o seu jantar, Helena. Flores e perfumes não mudam a realidade de um contrato, mas ela sabia que significavam algo. Helena começou a colecionar esses pequenos sinais como quem guarda tesouros escondidos. Eduardo nunca dizia bom dia ou perguntava como ela estava. Mas Helena sempre encontrava o jornal dobrado exatamente na página de Artes e Cultura, que era a sua seção favorita. Ele nunca perguntava se ela sentia frio durante as noites de ventania. Mas ela sempre encontrava o aquecedor central do seu quarto ligado e uma manta de cachemir sobre a cama antes de ela entrar. O conflito real, aquele que testaria as fundações desse pacto, veio no grande baile de gala da cidade. Era a prova de fogo social. A elite estava lá, afiada como lâminas, pronta para despedaçar a honra de Helena. Uma mulher de linhagem antiga, coberta de diamantes, aproximou-se de Helena com um sorriso que parecia uma navalha. Diga-nos, Helena querida, qual é o preço exato da dignidade de uma cavalcante hoje em dia? O Van Hagen te comprou em parcelas ou teve desconto por ser um lote antigo?
O salão pareceu ficar sem oxigênio por um instante. As risadinhas abafadas ecoaram pelas paredes de gesso dourado, ferindo Helena mais do que qualquer bofetada. Ela sentiu o sangue sumir do rosto, as mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Ela quis correr, quis sumir daquela cidade de máscaras hipócritas. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo para a fuga, sentiu um calor sólido e protetor às suas costas. A mão de Eduardo pousou com uma firmeza gentil, mas inquebrável em sua cintura. A voz dele soou baixa, porém cortou o burburinho do salão como um trovão que anuncia a tempestade. Helena não é uma aquisição de prateleira. Ela é o único investimento que fiz na vida, cujo valor é incalculável e impossível de ser atingido por pessoas medíocres. Ele olhou diretamente nos olhos da mulher arrogante. E se você não consegue entender isso, minha cara, é porque sua conta bancária é imensamente maior do que a sua educação e o seu caráter. Com sua licença, minha esposa e eu temos coisas mais importantes a fazer do que ouvir o som do vazio. Ele a conduziu para fora do baile, sem olhar para trás uma única vez. No carro de luxo, o silêncio era pesado, carregado de uma eletricidade nova. Helena chorava, lágrimas silenciosas que molhavam o vestido de seda cara. Por que você fez aquilo? Você sempre deixou claro que isso era apenas um negócio de 5 anos, um papel assinado. Eduardo apertou o volante com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos sob a luz do painel. A mandíbula dele estava travada em tensão. Eu não suporto que toquem no que está sob minha proteção, especialmente quando tentam diminuir a única pessoa que realmente trouxe alguma luz para aquela casa de gelo onde eu me escondia. Helena olhou para ele, o perfil dele iluminado pelos postes da avenida que passavam velozes. Luz, Eduardo, você mal fala comigo. Nós somos 2 estranhos. Às vezes, Helena, o silêncio é a única forma que eu conheço de não destruir a pureza que você ainda tem. Eu não sou um homem de palavras bonitas, sou um homem de fatos. A virada definitiva aconteceu em uma noite de tempestade real e impiedosa. Helena contraiu uma gripe forte que rapidamente evoluiu para uma pneumonia agressiva. O corpo dela queimava em uma febre que batia nos 40 graus. Ela delirava, chamava pela mãe que já havia partido, sentia um frio que parecia vir de dentro dos próprios ossos, uma solidão ancestral. Mas, em todos os momentos de consciência caprichosa, Eduardo estava lá. Ele não mandou apenas as governantas cuidarem dela. Ele não chamou apenas os melhores médicos. Ele mesmo cancelou fusões de milhões de dólares que estavam agendadas. Ele ficou sentado na poltrona ao lado da cama dela durante 3 noites e 3 madrugadas seguidas. Ele mesmo, com as mãos que costumavam carregar o peso do aço, trocava as toalhas úmidas na testa dela com uma delicadeza que Helena nunca imaginou existir. Vá descansar, Eduardo, ela sussurrou em um breve momento de lucidez. Você odeia perder tempo, e eu sou apenas um contrato que adoeceu. Eduardo segurou a mão dela. A mão dele estava quente, firme, desesperada. Eu perco o mundo inteiro se for preciso, Helena, mas eu não perco você. Por quê? Ela perguntou com os olhos turvos e pesados. O acordo diz que eu devo ser sua esposa social. Não diz que você deve sofrer e perder noites de sono junto comigo. Eduardo se inclinou sobre ela e a armadura de mármore que ele levou 30 anos para construir, finalmente se desintegrou. Havia medo real nos olhos daquele homem que nunca temia as quedas do mercado ou as ameaças dos rivais. Esqueça a droga do contrato, Helena. Eu passei a vida inteira construindo muros altos e impenetráveis. Achei que, se eu fosse rico o suficiente, poderoso o suficiente e frio o suficiente, nada voltaria a me machucar como quando eu era apenas um garoto de rua sem ter onde dormir. Mas quando vi você fechar os olhos e lutar por cada respiração hoje cedo, eu percebi que o meu muro não servia de nada se você não estivesse do lado de dentro comigo.
Eu não sabia o que era precisar de um abrigo de verdade, até perceber que o meu único abrigo seguro era o seu sorriso discreto no fim de cada dia. Naquela madrugada silenciosa, Helena finalmente entendeu o maior segredo de Eduardo Van Hagen. O amor dele não era como fogos de artifício que fazem barulho, brilham por um segundo e depois apagam, deixando apenas fumaça. O amor dele era a estrutura pura. Era a viga mestre que sustenta o prédio mais alto durante a pior tempestade. Era o telhado sólido que não deixa a chuva molhar a sua alma. Helena se recuperou lentamente sob o olhar atento e agora constante dele. A mansão nunca mais voltou a ser silenciosa, daquele jeito opressor. O mármore agora parecia refletir uma luz mais quente. Eduardo continuava sendo um homem de poucas palavras. Mas agora cada palavra dita tinha o peso e o valor do ouro mais puro. Eles descobriram que o amor não precisa de um cartório para ser assinado no fundo do coração. Um dia, no jardim de inverno, onde os lírios agora floresciam com uma força renovada, Helena fez a pergunta que pairava no ar. Eduardo, o contrato, o que faremos quando os 5 anos finalmente acabarem? Você vai me deixar ir? Eduardo tirou o documento original do bolso interno do paletó. Aquele papel amarelado que definiu o início de tudo. As cláusulas, os valores, as datas de validade, as obrigações frias. Sem dizer uma palavra, ele o rasgou em 1000 pedaços diante dela. Os fragmentos de papel voaram como confetes brancos sobre a grama verde, levados pelo vento suave da primavera que chegava. Agora você está livre por direito, Helena. Pode voltar para a casa da sua família, pode recomeçar sua vida sem o peso do meu nome ou das minhas sombras. A dívida do seu pai está paga para sempre. Você não me deve mais nada. Helena sentiu o coração apertar com uma força que ela nunca experimentou. Ela olhou para os fragmentos do contrato espalhados pelo chão. Depois, olhou para o homem que ela aprendeu a amar na calmaria das pequenas ações, na segurança das madrugadas de febre. E se o lugar onde eu quero estar, por minha própria escolha, for exatamente onde eu estou agora, ao seu lado? Eduardo segurou o rosto dela com as mãos que construíram impérios e pontes. As mãos que antes eram frias e distantes, agora eram o lugar mais quente e acolhedor do universo para ela. Então teremos que aprender a viver sem regras e sem prazos, Helena. Apenas com o que sentimos e com a promessa de que nunca mais haverá silêncio entre nós. Os anos que se seguiram foram a prova de que algumas fundações são inquebráveis. Helena e Eduardo não apenas continuaram casados, eles transformaram a mansão Van Hagen em uma verdadeira casa, cheia de vida, risos e, eventualmente, o som de pequenos passos correndo pelo corredor de mármore. Eduardo tornou-se um homem diferente. Ele ainda era o titã dos negócios, o homem implacável nas negociações. Mas quando cruzava o limiar da porta de casa, ele era apenas o marido de Helena. Ele aprendeu a falar sobre seus medos, e ela aprendeu a ouvir o que ele dizia sem precisar usar as cordas vocais. No aniversário de 10 anos de convivência, Eduardo levou Helena de volta àquela sala de reuniões no 40º andar. Por que viemos aqui? Ela perguntou sorrindo, enquanto olhava para a cidade iluminada lá embaixo. Eduardo tirou uma pequena caixinha de veludo do bolso. Dentro não havia um contrato, mas um anel com um diamante que brilhava mais do que qualquer luz de arranha-céu. Há 10 anos eu te trouxe aqui para comprar o seu nome. Hoje eu te trouxe aqui para te pedir que me dê o seu coração novamente, mas desta vez sem nenhuma cláusula de saída. Helena o abraçou, sentindo o perfume dele, aquele cheiro que agora era o seu cheiro de casa. Eu já te dei meu coração na primeira noite em que você trocou minhas flores, Eduardo. Você só demorou um pouco para perceber que o dono da casa já tinha uma moradora permanente. Eles ficaram ali, olhando para o horizonte. Helena Cavalcante Van Hagen agora sabia que o destino é um autor irônico, mas sábio.
Ele a jogou em um casamento por conveniência apenas para mostrar que o amor de verdade não é aquele que a gente escolhe pela chama da paixão cega, mas aquele que a gente constrói tijolo por tijolo, na constância do respeito e no abrigo do cuidado mútuo. Alguns amores começam com chamas que queimam rápido e deixam cinzas. O dela começou com o silêncio de uma casa vazia, e no fim foi esse silêncio que se transformou na melodia mais doce de sua existência. O amor de Eduardo Van Hagen não era uma promessa vã, era um abrigo eterno. E Helena finalmente entendeu que o melhor lugar do mundo para se viver é no coração de alguém que escolhe te proteger, mesmo quando o mundo inteiro diz que você é apenas um contrato. Eles desceram do prédio de mãos dadas, prontos para enfrentar qualquer tempestade, porque agora eles sabiam, enquanto estivessem juntos, o silêncio nunca mais seria frio.